E aí pessoal, tudo bem com vocês? Lembre-se, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos. Moisés nasceu em uma época em que seu povo, os israelitas, viviam na escravidão no Egito. O faraó, temendo o crescimento dessa população, ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Para salvá-lo, a mãe de Moisés o colocou em um cesto e o escondeu entre os juncos no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o bebê e o adotou. Criado como um príncipe egípcio, Moisés foi instruído em todas as ciências e conhecimentos da época. No entanto, sua vida tomou uma direção drástica quando ele testemunhou um soldado egípcio maltratando um hebreu. Movido por raiva e compaixão, Moisés matou o opressor. Quando o ato foi descoberto, ele foi forçado a fugir para o deserto de Midian, onde se tornou pastor de ovelhas, e lá casou-se com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote midiânico. Moisés encontrou-se com Deus no episódio da sarça ardente no Monte Horebe. Deus, falando através da sarça que ardia, mas não se consumia, chamou-o para libertar os israelitas do Egito. Com relutância, citando sua falta de habilidade oratória, Moisés aceitou sua missão após Deus prover a ele sinais milagrosos e garantir a ajuda de seu irmão Arão. De volta ao Egito, Moisés e Arão enfrentaram o faraó, exibindo milagres e exigindo a libertação do povo de Israel. O coração do faraó endureceu, e ele recusou várias vezes. 10 pragas devastadoras foram então lançadas sobre o Egito. A primeira praga, Deus ordenou a Moisés que tocasse o rio Nilo com sua vara, e as águas se transformaram em sangue. Peixes morreram, e o rio tornou-se impróprio para consumo, prejudicando os egípcios que veneravam o Nilo como fonte de vida. A segunda praga, rãs emergiram do rio Nilo, cobrindo a terra e invadindo as casas e vidas dos egípcios, uma afronta ao deus egípcio, associado ao rio e à fertilidade. A terceira praga, com outro golpe de sua vara por ordem divina, Moisés fez com que piolhos e mosquitos se multiplicassem a partir do pó da terra, infestando pessoas e animais, o que desafiava a divindade egípcia, deusa da terra. A quarta praga, enxames densos de moscas devastaram o Egito, exceto pela região onde viviam os israelitas. A praga era um ataque direto ao deus egípcio das moscas. A quinta praga, uma doença mortal, atingiu o gado egípcio, poupando os animais dos israelitas. Isso representou uma afronta aos deuses que tinham forma de vaca e touro. A sexta praga, cinzas de um forno foram jogadas ao céu por Moisés e transformaram-se em poeira fina sobre o Egito, causando úlceras dolorosas tanto em homens quanto em animais. A sétima praga, uma tempestade feroz de granizo e fogo, castigou o Egito, destruindo cultivos, homens e animais nos campos, desafiando o Deus celeste egípcio. A oitava praga, após Moisés estender sua vara, uma nuvem de gafanhotos veio e consumiu qualquer vegetação que o granizo havia deixado. Um ataque ao deus egípcio, protetor da fertilidade e da agricultura. A nona praga, trevas profundas cobriram o Egito por 3 dias, um desafio ao deus Sol, a principal divindade do panteão egípcio, enfatizando a impotência deste diante do Deus de Israel. A 10ª praga, a última e mais terrível praga, envolveu a morte dos primogênitos egípcios. Aqueles que não marcaram suas portas com o sangue de um cordeiro pascal seguiram o decreto divino. Isso representou um julgamento direto contra o faraó, considerado um deus em forma humana. Cada praga incrementou a severidade do castigo e a gravidade do desafio aos egípcios e seus deuses, culminando no êxodo dos israelitas sob a liderança de Moisés. 10 pragas devastadoras foram então lançadas sobre o Egito, a última delas sendo a morte dos primogênitos egípcios, evento do qual os israelitas foram poupados pelo ritual do Cordeiro Pascal, o que deu origem à Páscoa judaica. Sob intensa pressão após a última praga, o faraó liberou os israelitas. Moisés os liderou para fora do Egito, mas logo o faraó mudou de ideia e perseguiu-os até o Mar Vermelho. Aqui ocorreu o milagre mais célebre. Moisés estendeu sua mão sobre o mar, que se dividiu, permitindo aos israelitas passar em terra seca e fechando-se sobre o exército egípcio. A jornada não foi fácil após o êxodo. O povo frequentemente duvidava e desobedecia. No Sinai, Deus entregou a Moisés as tábuas da lei. Com os 10 mandamentos,
fundamentos éticos e religiosos tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Moisés continuou a liderar o povo no deserto por 40 anos, durante os quais ocorreram mais revelações divinas, provisões milagrosas de alimento e água, bem como mais revoltas, punições e também perdão. A história de Moisés termina às vistas da terra prometida, para a qual ele guiou seu povo por 4 décadas. Deus mostrou a ele a terra de um monte, mas informou que ele não entraria nela. Moisés morreu em Moabe e foi sepultado em um local desconhecido, após abençoar as tribos de Israel e reiterar a lei. Ele é lembrado como um dos maiores profetas e líderes de Israel, cuja vida exemplifica fé, perseverança e dedicação à causa de Deus e do seu povo.